Boa noite, Zina. Boa noite, cada um do grupo. Eu não quero citar o nome de cada um para não demorar. Mas, professor Ner, o senhor não imagina o tamanho da minha emoção aqui. Eu me lembrei de Nanuque, voltei 50 anos no tempo até o Edessa. Olha como o tempo passa. Lembrei do tio Nelly, né, da Rua Ladainha, onde eu morava. Ei, Zina, coisas da minha infância. E o professor Ney dando aquela aula de física, de matemática, com tanta habilidade, né? E que bom vê-lo e saber que o professor está bem. Grande abraço, professor Ney, que Deus o abençoe ricamente. E lhe agradeço muito, porque aquilo que faço hoje, sem dúvida nenhuma, seja na medicina ou na área pastoral, tem um pedacinho da sua mão, um bom pedaço da sua mão, não um pedacinho, mas um grande pedaço da sua mão, da sua paciência e da sua capacidade em participar da minha formação. Por isso, um abraço carinhoso, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim e pela amizade que tinha com o vovô Barcelos e com a família toda. Queridos, um abraço. Vamos começar então. Vamos lá. O tema de hoje é um tema que ele não acaba. Nós vamos fazer um bloco, nós vamos retomar esse tema mais adiante, porque nós temos uma visão por 3 aspectos desse tema, ok? Só para a gente poder fazer uma abertura e entender que a gente vai olhar agora o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós vamos falar, não sei se no próximo ou no outro, às vezes eu não coloco o mesmo tema seguido para não cansar, mas o tema, a continuidade desse tema é um sermão que eu chamo, sermão, não gosto dessa palavra sermão, chamado Os Abandonados. Aqueles que aparentemente Deus, de alguma maneira, não parece ter sido bom com eles. E, às vezes, a gente se enquadra nesse grupo quando a gente olha para algum cenário onde parece que o amor de Deus não está sendo tão real ali para conosco. Um pedacinho disso eu falo hoje, mas mais profundamente nesse outro estudo. E o terceiro estudo o título é Quando Deus Dirige e Dá Errado. E você vai dizer, isso não acontece. Bom, então nós vamos esperar para ver, tá bom? Mas vamos entrar no tema de hoje para a gente ganhar tempo. Queridos, todos nós gostamos de ter o controle. E esse controle é interessante. Gosto muito de fazer casamentos, não gosto de fazer velórios. Não tenho dom para fazer velório. Me chame para coisas alegres, que eu vou estar ali com vocês. E eu gosto de felicidade. Eu sei que alguém tem que fazer o velório. E se não tiver ninguém, eu faço. Mas não é aquilo que o meu coração... Tem gente que tem um dom para isso. Ele consegue confortar pessoas do velório. Eu não sei se como médico, o velório é uma agressão muito grande para mim, é uma derrota da medicina, de tudo isso. Então, enfim. Mas eu gosto muito de fazer casamentos. E quando eu faço casamento, eu não faço como todo mundo faz. Eu gosto de alguma coisa diferente. Então, eu crio algumas situações no casamento. Eu faço mágica no casamento, para que o casamento tenha algumas coisas que marquem profundamente. Uma das coisas que eu pergunto para eles, em determinado momento do sermão, eu pergunto assim: vocês já decidiram quem vai controlar a família? E eu faço uma pausa e já sei que eu entrei na rivalidade. E eu pergunto o seguinte: quem vai controlar o dinheiro da família? Vocês já determinaram isso? Já decidiram isso? Quem vai... E aí eu começo a fazer umas colocações assim rapidamente e olho no rostinho deles e vejo que estou criando alguma ansiedade. E então eu digo, eu como pastor preciso dizer quem deve controlar o dinheiro da família, quem deve controlar as compras da família, quem deve controlar, e eu coloco algumas coisas e digo para eles, e eu vou dizer para vocês, sigam aquilo que eu vou dizer para que vocês sejam felizes. Não há machismo nisso, não há feminismo nisso, há uma verdade nisso, eu digo para eles. E aí eu olho que os dois estão ansiosos para ver para quem vai o controle. Sabe o que eu respondo? Aquele que souber fazer isso melhor. Esse deve controlar o dinheiro. Quem deve controlar o supermercado? Aquele que souber fazer isto melhor. Aproveitem as qualidades um do outro. E aí eu vou desenvolvendo para um lado pacificador, eu já queria uma tensão, eu tenho que corrigir. Mas vejam, queridos, se Deus sabe fazer melhor isso, que é controlar a minha vida, por que não há uma entrega total da vida a Deus? Essa é a pergunta.
partindo da premissa de que ele é onisciente, onipresente, onipotente, me ama, que é o melhor para mim, tudo isso a gente sabe. Mas na hora em que a gente tem que entregar o controle é difícil. O homem não gosta, o homem em si, nós, o sexo masculino, temos dificuldade de entregar o controle. Às vezes a esposa nos entrega o controle, Zina, e a gente fica todo feliz, achando que a gente está com o controle da família, só que ela tirou as pilhas, e a gente não percebe, está todo animado apertando o botãozinho do controle da... Acontece que em relação a Deus, às vezes acontece isso. A gente quer entregar o controle para Deus sem as pilhas. Era mais ou menos assim, olha, quando me convier, então o senhor controla. Bom, mas vamos para adiante, vamos entender um pouco desse cenário. A vida tem tempestades, deixa eu colocar agora aqui na posição que tem que ser, para a gente ficar dividindo aqui a tela, ok? Eu não sei como é que tira, tem umas coisinhas aqui, eu não tenho muita habilidade no uso disso aí. Ok. E as tempestades vêm para o cristão e vêm para aquele que não tem um relacionamento com Deus. 15 milhões de pessoas morreram no mundo em 2 anos pelo Covid, eu atualizei hoje isso. E tempestades, tantas tempestades. Eu estava em Caldas Novas uma vez, e na virada de ano, todos em volta de uma lagoa bonita, de água quente, cantávamos adeus ano velho, feliz ano novo, que os sonhos se realizem no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quem me garante que o ano seguinte vai ser melhor? Biblicamente não vai ser melhor. Então a ideia de que o ano novo será melhor, por vezes, é o inverso. Cantavam isso lá, e no ano seguinte veio o Covid. Portanto, as tempestades virão. O que sobra para nós é a pergunta, deixa eu pular essa parte aqui, é a pergunta, quem estará no controle da minha vida no momento da tempestade? Aqui está a pergunta que a gente tem que responder. Pulando essa etapa inicial e deixando o Papa para subir a escada depois, a gente entra mais diretamente naquilo que eu queria comentar. Eu tenho aqui um avião. É um avião pequeno, controle remoto. Vamos ver um pouquinho de como... A imagem é interessante, eu fiz tudo para que essas imagens ficassem melhor, mas a minha televisão faz um reflexo desagradável aqui, mas dá para vocês terem uma ideia. Esse pequeno avião é um controle remoto, tá? E agora começa a funcionar. E o controlador é muito bom. Olha só o que ele faz com o avião. Ele é tremendo. Ele faz qualquer coisa com o avião. Coloca o avião para voar de costas. Vou achar o áudio um pouquinho dele. Ele chega a voar, olha, tudo isso encostando no solo, o avião não estraga, não cai. Quanta habilidade esse dono do avião tem em fazer isso? Esse rapaz é fantástico, ele consegue fazer coisas tremendas controlando esse avião. Tá bem, vamos deixá-lo aqui controlando o avião, lá na frente ele retorna para mais uma participação na mensagem de hoje. Quando nós controlamos e tudo dá certo na vida, é muito bom. As coisas andam bem. Ocorre que algumas vezes parece que a vida sai do controle. Parece que o nosso controle não é mais suficiente ou eficiente o suficiente para nos dar uma felicidade. E nesse momento em que o meu controle não funciona bem, e então eu estou perdendo o controle ou da família, e agora há uma separação conjugal, ou dos filhos que se distanciam de Deus, ou da minha condição financeira, que por vezes pode, por algum mau controle, agora estou passando por um momento difícil, ou pela saúde, que também, por alguma razão, vem uma doença, uma coisa mais grave, nem sempre a gente é culpado disso, geralmente não. Mas, enfim, controles que nós não temos sobre coisas que gostaríamos de ter. O problema não é esse. O problema não é quando o meu controle falha. É quando o controle de Deus aparentemente falha. É aqui que a coisa complica. É quando você percebe que entregou o controle da sua vida a Deus, mas as coisas não estão andando da forma que você gostaria que andasse, que você esperava que andasse. Esse Deus real, amor todo-poderoso, não é amor para com você ou não parece ser amor naquele momento. Esses são momentos que nós nos tornamos muito frágeis. E o inimigo, por vezes, nos ataca. E ele diz para a gente, Deus não te ama. Se te amasse, você não estava assim. Acontece que essa é uma arma tão antiga. Era para a gente desconfiar dessa arma.
ele inicia essa arma no Éden, quando ele diz para Eva, se Deus te amasse, deixaria você conhecer o bem e o mal. Ei, filha, Deus não ama você. Se amasse, você poderia comer dessa fruta. 4.000 anos se passaram e ele usa a mesma arma para Jesus. Lá, na hora da tentação no deserto, ele diz, o Pai não te ama. Se o Pai te amasse, não ia deixar você com essa fome. Você está horrível. É porque não tem um espelho para ele mostrar o seu estado. Você está magro, você não parece filho de Deus. Eu acho que você nem é filho de Deus. Se tu és, me prove que você é o filho de Deus para a gente começar. Porque eu vim aqui, mas para falar com o filho de Deus, você não parece ser o filho de Deus. Você está em total abandono e desamparo. Nota que a ferramenta ele não mudou. Satanás usa a mesma ferramenta conosco. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui no grupo que está passando por uma adversidade, por uma tribulação, por alguma outra coisa. E lá no fundo do seu coração, naquele lugarzinho que só você consegue mexer, há a sensação de que está faltando alguma coisa da parte de Deus. Se é assim, essa mensagem deve confortar você. Eu tenho aqui o Leonardo Gonçalves. Eu não conheço o Leonardo Gonçalves, não sou amigo dele, não tenho intimidade com ele. Mas o Leonardo cantava uma música, que é esta aqui. Não sei se vocês conhecem a música. A música chama-se Getsemane. E ele dá alguns agudos nessa música. Não é um estilo próprio, alguns podem não admirar, mas ele dá alguns agudos na música, como nesse ponto aqui. Como agora, ó. Não dá para ouvir, doutor. Não dá para ouvir? Aquela parte ali, não. Tá bom. Importante que ele canta algumas notas bastante altas. Agora é o mesmo Leonardo Gonçalves e a gente percebe, não sei se vocês vão aumentar o volume um pouco mais da TV, ver se vocês conseguem perceber a dificuldade em cantar uma nota aguda. A voz falha. E ele, então, gravou um vídeo dizendo... Um assunto aqui que algumas pessoas acham que eu não devia tocar, assim, as pessoas próximas. O Samuel acha que eu não devia tocar. E ele fala. Ele perdeu a voz, ele teve um calo de corda vocal, não conseguiu se resolver, tentou tudo que podia e ele não vai conseguir, teoricamente, cantar agudos como esse nunca mais. Pelo menos essa é a expectativa, a não ser que Deus faça um milagre e tomara que ocorra isso para a felicidade dele. Mas vejam, queridos, o que passou pela cabeça dele? Eu estou cantando hinos, eu estou louvando a Deus, e o único instrumento que eu estou usando para Deus é a voz, e nesse momento Deus permite que a minha voz tenha um dano como esse. Eu não sei, eu não estive perto dele, mas é um exemplo para isso. Mas vamos ver na Bíblia que a gente consegue exemplos agora mais próximos de nós. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, é o momento em que o profeta Samuel é chamado a atenção por Deus. Deus diz a ele, Samuel, para de defender Saul. Eu já não mais estou presente na vida de Saul. E sucedeu que, bom, então depois de reclamar, disse, vá até a casa de Eliabe, que o novo rei está ali. E Samuel foi. E quando chega lá, olha o que diz a Bíblia. E sucedeu que, eu não sei se está na ordem para vocês lerem, para mim aparece na posição certa, pode ser que esteja invertido para vocês. Se tiver, eu vou corrigir no próximo vídeo. E sucedeu o quê? Entrando ele, está correto. Entrando ele, quem? O profeta, viu Eliabe. Eliabe era bonito, alto, forte, majestoso. E então, naquele momento, o profeta não teve dúvida. É um profeta, não estamos falando de qualquer pessoa. É alguém que anda perto de Deus e que tem uma visão que, de alguma maneira, se afina com a visão de Deus. E agora o profeta diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, Senhor, nem perca tempo, eu já achei o homem. Antes que o Senhor me revele, eu tenho convicção. Está aqui, Eliabe, o novo rei. Este tem tudo para ser rei. Tamanho de rei, porte de rei, majestoso. Ele tem que ser o rei. E quando ele achou que estava falando com Deus aquilo que Deus queria ouvir, Deus responde para ele. Porém, o Senhor disse a Samuel,
não atendes para a sua aparência. Ô, Samuel, Samuel, a gente anda junto há tanto tempo e você comete um erro tão básico como esse, Samuel. Samuel, não é na estatura que vai estar o rei, não é na majestade. Eu o tenho rejeitado, porque ele não tem o coração que devia ter. O Senhor não vê como vê o homem, portanto, os meus olhos veem o coração e você não está vendo o coração. Sabe o que é interessante? Um profeta tem uma margem de erro muito menor. É claro, quando Deus fala, não tem erro. Mas a opinião de um profeta, a opinião pessoal dele, seria um bom pastor dando uma opinião. Espera-se que ele acerte. E o erro dele é grande. Tudo bem. Quando ele não encontra mais ninguém entre os filhos de ali, de Jessé, ele pergunta o seguinte: olha, Deus não costuma errar, não erra nunca, e está faltando alguém, porque desse povo que tem aqui, ele disse que não é nenhum deles. E aí o pai disse: ó, tem um menininho ali, mas não tem jeito para isso. Desculpa, mas se Deus quiser, tem que escolher desses, porque desses ele vai escolher certo. Fora desses não dá. O garoto nem trouxe, o garoto está cuidando de ovelha lá, ele não tem jeito para ser rei nunca. O menino não tem perfil. Deus não pode escolher um menino desse e acabar com a nação. E o profeta diz: traz o menino. E trouxeram. E no momento em que o menino aparece, então, Deus diz: pode ungir, que este será um rei. Contrariando a expectativa do profeta, do pai, da família. Que coisa! Deus é especialista em contrariar as expectativas. Sabe? Isso me alegra. Porque ele também contraria expectativas ruins. Às vezes você está caminhando numa trajetória de vida que você fala: como eu vou resolver isso? Não tem jeito, não tem solução, a doença não tem cura, a minha conta não tem como pagar aquilo ali. E Deus, mais uma vez, contraria as expectativas. Neste caso aqui, contrariando, mandando ungir. Agora, depois de ungir esse profeta, depois de ungir, desculpe, esse rei, de ungir Davi, era para fazer o quê? Davi, agora você vai para o palácio, se sente confortavelmente aqui, no trono, você é o novo rei. É assim que tem que ser. E então o profeta pergunta: Senhor, ele volta para o palácio já, e Saul já está saindo. E Deus diz: não, não, ele volta para cuidar de ovelhas, para o mesmo lugar em que ele estava. Que coisa! Que controle estranho! O garoto chega ali e começa a imaginar: vem cá, eu sou rei ou não sou rei? Eu fui ungido rei só para quê? Era um teatro aquele negócio? Porque não mudou nada. Eu cuidava de ovelhas antes de ser rei. Fui ungido rei, estou cuidando de ovelhas. Eu estou desperdiçado aqui. Eu sou um rei cuidando de ovelhas. Era para ser rei de ovelhas, não precisava me ungir. Sabe, queridos, a gente tem que confiar em um Deus que, por vezes, age de forma inteiramente contrária à lógica humana. Vamos para outro exemplo bíblico? Vamos. José. Mas uma coisa bonita em Davi é que ele teve a humildade de esperar a ação de Deus no momento em que Deus quisesse, e não com aquelas vozes que certamente Satanás, a Bíblia não descreve, mas eu não tenho a menor dúvida de que Satanás ficou tentando o garoto Davi, dizendo: você é muito importante para cuidar de ovelhas. E ele disse: não, a importância é do Deus que me ungiu, e quando ele quiser, eu farei o que ele quer, e tenho certeza de que na hora exata, o meu Deus se levantará e me colocará no local para o qual ele está me preparando. Esta foi a ação de alguém que, de fato, tinha o coração nas coisas de Deus. Mas vamos para José. José é um outro exemplo fantástico. Olha só, ele é vendido para os midianitas, ismaelitas, portanto, e ao ser vendido para eles, na ida para o Egito, ele faz uma oração. Ele passa perto da casa do pai e da mãe, não sei se vocês sabiam, do local em que ele foi vendido até o Egito, o caminho passava perto. Perto como? Ele era capaz de ver as colinas onde morava o pai e a mãe. Ele só não conseguia gritar para a voz chegar lá, mas as colinas ele via. E em cima daquele camelo, desculpe, não era cavalo, ele ali olhando as colinas da casa do papai, e com um futuro tenebroso, ele faz uma oração. E em cima daquele camelo, ele faz uma entrega do controle da vida dele para Jesus. Que coisa linda! Em vez de se revoltar contra Deus e dizer assim: como é que o senhor deixa uma coisa dessa? Eu sempre servi o senhor. Eu tive azar de ter 2 sonhos lá que eu fui contar e deu tudo errado. Mas eu não tenho culpa de ter sonhado. E se foi o senhor que me deu o sonho, então a culpa é do senhor.
Por outro lado, eu obedeci o papai e a mamãe que mandaram eu ir ver meus irmãos. Eu fiz tudo certo. Como é que o senhor deixa a minha vida chegar de uma hora para outra num terremoto desse, acabando com tudo? Agora eu vou ser escravo. O diabo deve ter dito isso para ele. Mas ele pegou o controle da vida e disse, não, Satanás, esse controle tem um dono. Eu vou entregar para Jesus. Em cima do camelo, ele fez uma entrega. O Espírito de Profecia fala isso. Depois dá uma lida para você ver como foi linda. Ele disse, Senhor, não importa o que acontecer em minha vida, eu estarei andando nos teus caminhos. Bom, agora ele vai para lá e é vendido. E é vendido para o Potifar. Mas olha só, e foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado para lá. Ele agora é vendido como escravo. De filho em boa condição, vira escravo. E onde estava Deus? Que deu Deus de amor, o Deus Todo-Poderoso? O verso responde. Ainda no mesmo verso diz, e o Senhor estava com ele. Ah, querido! Não importa as dificuldades da vida, isso não significa que Deus não está com você. Não importa que algumas lágrimas estejam sendo derramadas do seu rosto. Isso não significa que Deus abandonou você, que você está só, que as coisas estão sem controle. Não, querido. O segredo do milagre, decore isso, é permanecer segurando na mão de Jesus, quando tudo parece perdido. Eu vou repetir isso. O segredo do milagre é permanecer firme segurando a mão de Jesus, quando tudo parece perdido. Sabe o que é interessante? É que ele vai para a casa do Potifar e ali como escravo, aparentemente abandonado pelo céu e pela terra. A Bíblia diz assim, vendo, pois, o seu senhor, é Potifar, que o Senhor estava com ele. Deus não consegue ficar dentro de nós sem que os outros enxerguem. Não importam as adversidades, não importam as lágrimas que ele deve ter derramado ali naquela casa como escravo. Eu imagino ele à noite orando no cantinho lá e chorando com saudade do papai e a mamãe. Mas ele se mantinha fiel a Deus e havia um brilho, um poder naquele jovem que o Potifar olhava e dizia, o Deus dele está com ele. Que coisa! Que exemplo majestoso! Quando você entrega o controle da sua vida a Deus, você brilha com uma luz que o mundo enxerga, mesmo que as dificuldades estejam aparentemente ocultando uma ação divina na sua e na minha vida. Bom, essa imagem ficou difícil, ela está tão bonita na televisão, tão bonita ao vivo, eu fiz tudo aqui, saí da frente, entrei, não consegui a imagem ficar boa. Mas é um jovem José, e ele fica ali 10 anos como escravo. E depois de 10 anos vem um presente. Sempre há um presente quando você é fiel. Ele agora já era um jovem bonito, a foto está feia, é bonita aqui da imagem, tá bom. Ele agora já era um jovem bonito, forte, com todas as qualidades masculinas bem desenvolvidas, e agora surge um presente. A lindíssima mulher do Potifar. Um presente? Não de Deus. Deus não dá um presente desse. O diabo, olhando que ele, José, foi fiel em todas as adversidades, mantendo o controle na mão de Deus, ele diz, eu quero ver se dando a ele privilégios, esse controle será mantido na mão de Deus. Há pessoas que são fiéis nas adversidades, no meio das tempestades, mas no momento em que a tempestade acaba, ele agora toma o controle da mão de Deus. E nesse momento aparece aquela mulher belíssima do Potifar, com a camisola preta, eu sempre digo assim, porque ela armou bem armada a coisa. E ela agora, não havia ninguém em casa, ela aparece, e José ia passando naquele corredor, e no final do corredor o sol batia naquela roupa bonita, naquela camisola preta, e ela olha para José e diz assim, vem. Ele olha para ela, e a resposta dele é linda. Ele olha o cardápio é saboroso, é bonito, é algo que o olho brilha, mas ele olha para o preço, e ele diz, é caro demais. Sabe qual foi a resposta dele? Ele não disse que a mulher era feia, ele não disse que não gostava de mulher, ele não disse... A resposta dele foi só do preço. Ele disse, como poderia eu soltar a mão do meu Deus? Como poderia eu perder esse relacionamento maravilhoso e tirar o controle da mão dele? E se essa mulher pudesse, falaria para ele, que Deus? O Deus que te abandonou, que jogou você aqui para ser meu escravo, esse é o teu Deus? O seu Deus é escravo do meu Deus?
O meu Deus é que manda em tudo. Vamos ter uma experiência sexual belíssima. Eu, você e o meu Deus. Largue o seu Deus. Ele não te ama. Ah, mas isso não colava para José. Porque José tinha um relacionamento com Deus, em que o controle estava fixo na mão de Deus, mesmo com lágrimas nos olhos. Será que o diabo está tentando você a puxar o controle da mão de Deus? Pelas dificuldades. Talvez alguma coisa esteja lhe incomodando tanto. Você anda tão triste com Deus por alguma coisa. Ei, filho, faz isso não. Ninguém será feliz tirando o controle da mão de Deus. Depois disso veio um presente de Deus. Não, isso não é presente. Agora é cadeia. Mas na cadeia ele continuou sendo fiel. Sabe, queridos, às vezes as adversidades sucessivas arrebentam a gente. Tem gente que aguenta uma pegada firme do inimigo, mas não sucessivas. E aqui você vê o que é alguém com um profundo relacionamento com Deus. Mais uma vez, ele ali se mantém fiel. Quando você vai para outra história bíblica, eu estou acompanhando o tempo aqui, essa outra história, ela é a sua história e a minha história. De alguma maneira, ela passa por nós, de alguma forma. Talvez não nos detalhes, mas é a história de um jovem, e essa história está em Lucas 15, e esse jovem, a Bíblia diz assim, 15, verso 11, o homem tinha 2 filhos, mas o moço disse ao pai, da minha parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o mais novo ajuntou tudo e partiu para um lugar longe. 2 detalhes dessa história. Primeiro detalhe, ele não fala mal do pai. Ele não diz que o pai batia nele. Ele não diz que a comida da casa do pai não era boa. Por que ele quis ir embora? Ele não disse que o quarto dele não tinha ar-condicionado. Ele não disse que a cama era dura. Ele não disse que ele trabalhava demais. Por que ele quis ir embora da casa do pai? Mais um detalhe. Por que ele quis ir para longe e não para perto? Ele podia ter dito, pai, eu vou morar aqui a 2 quilômetros aqui, numa outra fazenda que eu vou comprar. Mas não foi isso. Por que ele foi para tão longe? A única razão, sabe o que é? Ele queria estar longe do controle do pai. O controle do pai o incomodava. Ele achava que seria muito mais feliz controlando a sua vida. Ai, que tristeza quando nós pensamos assim. Algumas decisões, eu com 60 anos, olhando para esse passado, me vejo na posição deste jovem, que me afastei de alguma maneira da direção divina, porque eu achava que o meu controle era melhor. O curioso, queridos, é que ninguém será feliz longe do controle do pai, porque quando você sai do controle do pai, você entra na cadeia de Satanás. Quando alguém se afasta do controle de um pai de amor, ele entra como escravo de um senhor cruel, que é Satanás. O grande segredo que Satanás não nos conta é que ele não deixa a gente ver o que acontece depois. Ele não permite que a gente veja o momento seguinte, e então o painel que ele apresenta é lindo, mas passado aquilo ali, haverá lágrimas, porque todo o prazer que alguém tem se afastando dos caminhos de Deus se tornará um rio de lágrimas amanhã. Eu repito isso. Todo o prazer que alguém tiver longe, saindo dos caminhos de Deus, se tornará um rio de lágrimas amanhã. Bom, buscando liberdade, ele encontrou uma escravatura. Há um trecho do Caminho a Cristo que diz assim: Deus não pede que renunciemos coisa alguma que traga benefício para nós. Quando você tira o controle de Deus, as coisas complicam. Vamos voltar para o avião. Aí está o nosso piloto do avião, o nosso dono de um controle fantástico, capaz de voar de um lado, de outro, virar o avião. Vamos ver. And I would just relax and enjoy flying. Next time, the whole hatch. Eu vou baixar o volume. E ele agora está com um avião melhor que o outro. Esse avião é fantástico, olha aí. Esse tem mais controles, esse fecha, a rodinha sai. O avião de controle remoto caríssimo, parece um avião de verdade. E ele agora, então, vai mostrar e dar um show com esse novo avião. Ele tem uma capacidade tremenda de controlar aviões e ele está aí feliz.
E aí o avião está voando. Aqui vocês não veem, mas está pequenininho na tela, vai já aparecer, apareceu, está bem longe. Ué, desceu, 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 desceu. Ah, o avião caiu. Tanto dinheiro nesse avião. Oh, como pode uma coisa dessa? Esse é o momento em que o avião cai, olha aí na tela. Ah, ele perde o controle. E o avião acaba. Que coisa! Quando nós perdemos o controle, há uma tragédia. Mas Deus não perde o controle. Nenhum ser humano é capaz de manter o controle por toda a vida, sem ter grandes desastres. Deus é capaz de manter o controle sobre nós, nos conduzindo em segurança para o aeroporto do céu, que é onde nós queremos chegar. Há muitos textos bonitos que eu gosto, de Ellen White. Um texto do Caminho a Cristo diz: em tudo o que Deus faz, ele tem em vista o bem-estar dos seus filhos. Eu estava em uma programação de jovens, numa cidade. O quarteto havia cantado, aliás, o quarteto ia cantar, e quando o quarteto ia cantar, eu fiquei preocupado, porque um jovem queria falar comigo, ele bateu no meu ombro, me entregou um papel, e eu não podia ler o papel, porque o quarteto ia cantar. Eu guardei o papel no meu bolso, fui à frente, o quarteto cantou, voltamos. Quando eu sentei no som, que eu peguei o papel, dizia assim: vou me matar. E aquilo me deixou impactado, porque a memória que eu tinha do jovem foi muito rápida, eu só olhei quando ele entregou o papel, mas era um jovem alto, bonito, me parecia feliz, e ele escreve uma carta bonita. Eu tenho uma carta aqui, não cheguei a... podia até ler um pedacinho para vocês, mas não é o caso. E na carta ele dizia assim: eu fui líder dos jovens da igreja por muitos anos, mas sabe, pastor, eu perdi a esperança de ser cristão. Eu não aguentei mais. Pastor, está tudo acabado para mim. Não há mais razão de viver. Olhando isso, pastor Gilson Brito ia pregar. E eu me levantei do lugar onde eu estava, Gilson, nós estávamos nós dois, ele pregava um dia, eu pregava o outro, era uma sequência que a gente ia fazer. E Gilson já estava em pé com o microfone e havia começado o sermão, e eu levantei a mão e disse: Gilson, calma, um momento, deixa eu falar. E então embaixo, porque havia um palanque alto, ele me entregou o microfone, e eu virei para o público, que havia muitos jovens ali, era um evento grande. Eu peguei o microfone e falei: jovem, você que me entregou esse bilhete. Ei, jovem, escute uma coisa. Falei para o jovem: não saia daqui, me escute. Não fique do lado de um perdedor. Quando Cristo, na cruz do Calvário, com os braços abertos, disse a última frase, ele disse o seguinte: está consumado. Mas eu vou traduzir para você, jovem, o que ele disse foi o seguinte: perdeste, Satanás, perdeste, Satanás. Ô, filho, não fique do lado de um perdedor. Ei, filho, vem conversar comigo. Vamos, traz o seu problema, vamos levar juntos esse problema para um vitorioso chamado Cristo Jesus. Não fique do lado de um perdedor. É uma tragédia ficar do lado de alguém que perdeu. Passei a acampar todo angustiado, esperando esse jovem, até que em determinado momento ele chegou perto de mim e disse: eu sou aquele jovem. Quanta emoção eu tive no coração naquele momento, por poder salvar alguém. Sabem, queridos, são momentos que marcam a nossa vida. Vamos adiante. Outro texto, Desejar todas as nações, diz: Deus nunca dirige seus filhos. Esse texto a gente sabe quase de cor. De maneira diversa daquela, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio. Deus não vê como vê o homem. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Eu não queria lâmpada para o pé, eu queria lâmpada para a testa. Experimente chegar em uma loja e dizer: eu queria comprar uma lâmpada para o meu pé. E você vai ver que vão rir de você. E vão dizer: amigo, não se vende lâmpada para pé, a gente vende lâmpada para testa, para você andar numa caverna, para enxergar lá longe. Você quer uma lâmpada para o pé. A Bíblia é lâmpada para o pé. Porque com o pé você só enxerga um passo. Uma lâmpada no pé, qualquer obstáculo impede que você enxergue depois dele. E Deus disse: filho, eu quero guiar você pelos meus olhos e não pelos seus olhos. Ei, filho, eu quero que você tenha uma lâmpada só no pé. O primeiro obstáculo que tiver, não se preocupe. Eu enxergo lá na frente. Eu guio você em segurança. Você só será feliz, não sendo guiado pelos seus olhos. Por isso eu te dei uma lâmpada só para o pé. Ei, filho, confie em mim. Eu enxergo o futuro. Eu vou cuidar de você. Eu vou levar você em segurança para o local em que você será feliz por toda a eternidade.
Quando a gente começa a entender isso, muda a nossa perspectiva de controlar a nossa vida. Queridos, o que que Deus controla? Deus controla os anjos. Se você olhar Daniel 9:23, Deus controla o vento e o mar. Ele fala, cala-te, aquieta-te, tudo para. Deus controla o diabo. Quando ele disse, vai-te, Satanás, o Espírito de Profecia diz que Satanás saiu se contorcendo de raiva, porque não pôde resistir à ordem de Jesus, dizendo, vai-te. Você não fica aqui, você é um perdedor, vai-te. O diabo, queridos, não faz o que quer, com o que ele quer, do jeito que ele quer, na intensidade que ele quer, para que Deus venha depois só juntar os pedaços. Não. O diabo é o diabo de Deus, criado por Deus e vai ser destruído por Deus, porque ele é um perdedor. Portanto, não há dúvida de que Deus controla o diabo também. Na vida de Jó, quando Deus diz para Satanás, toque até aqui, Satanás milimetricamente ficou limitado. Quando ele quis passar 1 milímetro, ele voltou e perguntou, posso passar um pouquinho mais? O diabo não faz o que quer com aquele que anda com Deus. Portanto, se o controle da sua vida está nas mãos de Deus, o que está acontecendo com você agora não está oculto aos olhos de Deus. Pena que eu não posso ouvir amém de vocês, né? A gente falando aqui não tem um retorno, né? Deus controla o universo. E controlando tudo isso, com essa carta de apresentação que a Bíblia dá, do que Deus controla, será que não é suficiente para acreditarmos que Ele pode controlar a nossa vida para que a gente se sinta feliz nesse mundo? Bom, mais uma experiência e eu vou para a minha história final. Minha história final é uma história que me marcou bastante. Agora vamos quando esse controle age. Isaías 36 e 37. Eu conto a história para a gente poder fazer isso de forma mais breve. O rei era o rei Senaqueribe, rei da Síria. Ele havia vencido todas as nações. E ele agora ia se aproximando já já havia vencido Judá, já havia vencido outras tantas nações pagãs. Ele agora se aproxima do rei Ezequias, e ele diz assim, e aconteceu que no ano 10º do quarto do rei Ezequias, o rei Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades, e disse o seguinte, ora, dize a Ezequias o seguinte, o grande rei da Síria, diz a ele o seguinte, que confiança é essa que você tem? Ô Ezequias, você está confiando em quem? Você está querendo confiar em Deus? Se você quiser confiar no Egito, porque o Egito era forte ainda, mas já estava bem deteriorado, o Senaqueribe disse, o Egito é aquele bordão de cana quebrada, não confie lá. E se você está pensando em Deus, esquece, porque, olhe, não te enganes, Ezequias, porque nem Deus poderá livrar. E no verso 18 diz, não vos engane, Ezequias, dizendo o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das outras nações os livraram da minha mão? O seu Deus também não livra você. Não há esperança para você. E depois de fazer uma ameaça de alta intensidade para ele, e era ameaça verdadeira, e Ezequias era forte, e a nação se assusta com aquilo, e então, Senaqueribe era forte, e então Ezequias, em angústia, diz a Bíblia, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. Faz uma pausa aqui. Nas adversidades, querido, é possível ficar triste. É natural ficar triste. Deus não pede que você seja masoquista, que no meio das dificuldades você louve, oh glória, que bom que eu estou apanhando. Eu não consigo ver Paulo levando varada, dizendo bate mais, ai, como é gostoso apanhar. Não, Deus não tem filhos masoquistas. O que me conforta não é a adversidade, mas é a certeza que em meio à adversidade, Deus continua no controle. E que essa adversidade não irá durar um momento a mais do que o tempo necessário para que haja um benefício para mim, porque o meu controlador, o meu Deus, me ama e ele está no controle, ainda que eu não entenda, para o meu bem. Sabe o que Ezequias fez depois de entristecer-se e rasgar suas vestes? Aquilo que temos que fazer. E ele foi para a casa do Senhor. Oh, queridos, Satanás quer afastar você da casa do Senhor, da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com Deus, quando a adversidade machuca muito. Corra
para os braços do Senhor. E ali Ezequias faz uma oração linda, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos, de toda a terra. Tu fizestes o céu e a terra. Eu não tenho dúvida de que tu és o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus real. Ó Senhor, mesmo as adversidades diante de mim, o meu coração não está em dúvida. E no verso 33 é muito bonito quando ele diz: portanto, assim diz o Senhor. Espera aí. Ele acaba de fazer a Deus uma confissão, dizendo: estou com um grande problema, mas eu tenho um grande Deus. Presta atenção, querido. Não insista mostrando a Deus o tamanho dos seus problemas. Ele não mostra, pode ler o texto aqui. Ele não mostra a Deus o tamanho do seu problema. Ele mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. Ô, glória! É nessa hora que ele fala: tu és um Deus grande, tu és um Deus real, tu criastes o universo, em ti há poder. E quando ele louva a Deus, mostrando o tamanho de Deus, Deus entra em ação. Deus entra em ação. O verso seguinte diz: portanto, assim diz o Senhor. Deus responde: ô filho, vá com sua angústia a esse Deus, e ele entra em ação. E assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Ô, Ezequias, o seu medo é que ele entrasse, eu lhe garanto, ele não entra mais. Mas, Ezequias, eu vou fazer mais do que você pediu. Nem lançará nela uma flecha. Não entendi isso. Como não? O exército não conseguiria lançar flecha? O exército não poderia pegar um arco, puxar uma flecha e jogar na cidade? Podia, mas não entrava. A flecha iria subir, mas quando chegasse na linha do muro, ela iria virar para baixo e cair do lado de fora. Foi isso que Deus disse. Flecha não entra. Nem eles e nem a flecha deles, porque você colocou o controle em minha mão. Como isso me conforta? E Deus disse: eu vou fazer mais. Eu podia proteger a cidade somente para ele não entrar. Eu podia proteger para as flechas não entrarem, mas é pouco. E agora diz assim, além de ter dito alguma... Então saiu um anjo do Senhor, por uma ordem do céu, e foi lá no arraial dos assírios, e matou 185.000. Acabou a guerra. Ezequias, você trouxe um grande problema para um grande Deus, e o seu problema ficou tão pequeno que ele desapareceu. O seu problema era um rei e um exército. Agora o seu problema é enterrar esse grupo todo que ficou aí. Não sei nem como é que ele enterrou isso. O problema acabou. Um anjo do Senhor atende uma oração de Ezequias. Deus atende e o anjo realiza aquilo que Deus determinou. Sabe, querido, isso me anima muito. Agora eu vou correr um pedaço aqui. Podíamos ainda falar um pouquinho da ação de Deus sobre Moisés. Moisés tem só um pedaço aqui que me alegra muito, eu preciso falar para vocês. É que Deus cuida de Moisés quando ele está no bercinho, ali, aqui, estou apontando para o computador. Deus cuida de Moisés quando ele é quase faraó. Mas eles tiram o controle da mão de Deus. É terrível isso. O diabo está tentando destruir Moisés e Deus dizendo: eu estou no controle, não se preocupe, eu estou no controle. E agora, depois que esse jovem está bem no palácio, ele toma o controle da mão de Deus e diz: agora quem vai matar sou eu. O senhor está demorando a matar, agora eu vou iniciar, por iniciativa própria, eu vou começar a matar os egípcios. Matou um, e agora fugiu. E que vida infeliz passou a ser a dele como fugitivo. Deus agora não estava mais no controle, era ele. E ele agora vai e fica 40 anos fugitivo. E quando Deus aparece, a conversa de Deus é linda, é curta, mas é linda. Quando a sarça arde e ele chega perto da sarça, olhe como é que Deus começa a conversa com ele. E Deus diz assim: e disse mais o Senhor teu Deus, depois daquela abertura inicial, tira a sandália, escuta, Deus diz: deixa eu falar com você agora. Nós estamos há tanto tempo sem essa intimidade. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, de teu pai Isaque e de Jacó. Peraí, deixa eu entender isso. Deus de Abraão tá bom, tá fácil de entender. Por quê? Amigo de Deus, Abraão, acreditou em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Procurou por uma cidade onde o construtor era Deus. O que mais ele fez? O corpo de Abraão estava tão acabado, tão fraco, que com 100 anos de idade, quando ele não tinha mais espermatozoide, não tinha mais como gerar nada, Deus colocou uma semente tão poderosa nesse homem, mas tão poderosa, que essa semente saindo dele, entra no útero de Sara, que era o útero morto,
e transforma esse útero numa produção de vida em tal intensidade, que 42 gerações depois, alguém sai dessa semente colocada por Abraão, lá na esposa dele, em Sara. 42 gerações depois, essa semente produz alguém que nasce dizendo assim: eu sou da descendência de Abraão. Jesus! Olha o poder da semente de Abraão. Um órgão que não funcionava mais, que não tinha semente nenhuma. Então Deus dizia: eu sou Deus de Abraão. Não tenho dúvida. Deus de Isaac, sem dúvida nenhuma, filho da promessa, filho do milagre, um exemplo. Agora, meu irmão, Deus de Jacó. Jacó não pode entrar nessa sequência, nessa linhagem. Ele é um mau exemplo. Ele não podia ser pastor de igreja, ancião da igreja. Ele é um mau exemplo. É alguém que trapaceava, um mentiroso. Como é que Deus se apresenta dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? De Jacó, não. Deus não é somente Deus daquelas pessoas que guardam os mandamentos. Eu digo que, para os jovens, quando eu falo, eu digo: Deus não é somente daqueles que se casaram, não é Deus dos que se casaram virgem, dos que nunca fumaram, nunca beberam, nunca saíram da igreja. Ele fala a Moisés: eu sou Deus de Jacó. Eu sou Deus daquela moça que se casou grávida. Eu sou Deus daquela moça que fez um aborto. Eu sou Deus daqueles fracassados que usaram drogas ou que usam drogas. Eu sou Deus daqueles que são indignos de qualquer coisa. Eu sou Deus de Jacó. Ele se apresenta dizendo: olha, Moisés, você foi um fracasso até agora. Você foge do meu plano, toma o meu controle e por 40 anos você não vem me entregar o controle de volta. Moisés, eu também sou o seu Deus. Vamos começar de novo? Ele chamou Moisés para um recomeço. E Moisés resiste, ele diz: não, Moisés, não. Moisés, eu quero esse recomeço, Moisés. Eu quero colocar você como um exemplo a ser seguido, Moisés. Não importa o seu passado de fraqueza, o seu momento atual também de fraqueza, eu tornarei você numa outra pessoa se você me entregar o controle. Não é lindo isso? Bom, eu, quando falo para os jovens, faço um apelo agora. Eu sempre digo para os jovens: como é que está o controle? Na mão de quem está o controle da sua vida? Está na sua mão ou na mão de Deus? Está dando errado na sua mão? Vamos trocar esse controle de mão. Para nós que temos mais maturidade, essa linha ideológica é diferente. Que tal fazermos um novo pacto de manter o nosso controle na mão de Deus? Que tal fazermos um pacto de que o Deus real assuma e mantenha sempre esse controle? O Covid, para mim, foi um momento muito difícil da minha vida. Para todos nós, mas em especial para mim. Se vocês olharem, ali atrás tem uma cortina, um apartamento aqui, mas vocês não vão poder ver porque está fechada a cortina, eu fechei apenas para... Depois dessa cortina, eu estou no 16º andar. Dali, eu estou a um quarteirão do hospital em que eu trabalho, eu vejo o hospital. E eu queria pegar o Covid na frente de todo mundo, porque eu estava ansioso para adoecer, porque eu tinha medo das pessoas morrendo na frente do hospital e eu não poder ajudá-las. E o hospital não poder salvá-las. E o Covid não havia chegado em Belém, estava em São Paulo, e eu ansiava por pegar o Covid. Eu vou pegar logo, eu vou ficar curado logo, e então eu vou dirigir o hospital e vou combater, e nós vamos para essa guerra, e assim nos preparamos para a guerra. E quando eu via alguém tossir, eu corria para perto da pessoa, alguém tossindo. Eu não usava máscara, eu queria o Covid. E um dia alguém abriu algo cheiroso, eu cheirei e não percebi o cheiro. E nesta hora eu virei para minha esposa e um sorriso lindo, eu falei: querida, peguei o Covid, peguei. Ela disse: que é isso? Peguei, tá aqui, ó, não sinto o cheiro. Ela disse: mas como não sente, tá? Esse cheiro é muito forte. Eu digo: para você, para mim não tem cheiro. Peguei o Covid, peguei o Covid. Querido, será que é para comemorar tanto? Eu digo: é para comemorar. Eu não fumo, eu não bebo, eu tenho uma vida razoavelmente saudável e etc. Não tem problema. E Deus está cuidando de mim, está tudo bem. Eu estou cuidando da empresa dele, está tudo certo, nós estamos trabalhando juntos. No dia seguinte, mal-estar. Mas estava tudo bem. No terceiro dia, eu piorei mais e mais. E uma dor muscular, queridos, insuportável. E chegou um momento em que essa dor era tão grande que do quarto para o quinto dia, eu não conseguia mais ficar em posição nenhuma. Eu não trabalhava mais, e andando aqui em casa, nesse apartamento razoavelmente grande, tem um bom espaço para caminhar aqui, eu não aguentava mais. E tomando os remédios, e os remédios não faziam efeito, eu não sabia mais o que fazer, eu não queria me internar.
porque o hospital já estava com muitos pacientes chegando. E uma madrugada, possivelmente do 5º dia para o 6º, acho que por aí. Já não conseguindo mais dormir na cama. A minha esposa dormindo e eu fazendo tudo para que ela descansasse. E a dor era tão grande, o mal-estar era tão grande, a angústia era tão grande, náusea, aquela coisa terrível. Eu digo, eu tenho que me internar urgente, mas é de madrugada, deixa o dia amanhecer. E eu saí do meu quarto e comecei a caminhar. E eu caminhei até aqui a sala, passei, fui para a cozinha, dei a volta e comecei a caminhar. E eu ia e voltava. E eu orava, e eu olhava para o céu, e eu voltava para o quarto, porque caminhando parece que alguma coisa, pelo menos a dor continuava, mas eu não, deitado não dava. E eu andava, e aquilo doía, eu fazia a volta, andava. Chegou uma hora que eu já não aguentava mais andar. E eu me sentei numa cadeira. Havia uma cadeira bonita. E eu me sentei naquela cadeira. E eu comecei a brigar com Deus. Sentado nessa cadeira que vocês veem aqui. Aqui era a janela, essa janela que eu falei para vocês. Eu comecei uma luta dura com Deus. Olhando para o céu e querendo que ele olhasse para mim, eu disse para ele, o que o senhor ganha com o meu sofrimento? O senhor está tendo algum prazer em me ver assim? Eu disse para Deus. Eu tenho orado, clamado, o senhor não atende, o senhor fechou o céu. Eu dizia para Deus, onde está o teu amor? Senhor, me perdoe por isso, eu dizia para ele. Mas o cenário que eu vejo não se alinha com o Deus de amor que eu prego, eu dizia para ele. Eu dizia, Senhor, olha quanta dor, eu não aguento mais. Eu adoeci antes para a sua empresa, para o seu hospital, para ajudar pessoas. Senhor, só o diabo tem prazer no sofrimento. E o Senhor parece que agora deixa o diabo fazer o que quer. Ó, Senhor, por que o Senhor não faz alguma coisa? E nada aconteceu. E eu insisti com ele, Senhor, fala comigo, diga alguma coisa para mim. E ele não disse nada. E no meio da dor, olhando para o céu, com lágrimas nos olhos, eu disse para Deus, se o Senhor me ama desta maneira, me desculpe. Eu não amo o Senhor quanto o Senhor me ama, mas eu não trato meus filhos desse jeito. Eu não deixo o filho meu clamando, clamando e clamando, sem responder, sem abraçá-lo, sem dar um beijo nele. Eu não deixo fazer como o Senhor está fazendo comigo. Depois de falar isso, e não ter nenhuma resposta do céu, eu me sentei aqui nesse sofá, bem aqui, neste outro sofá que está aqui. Não dá para vocês verem tão bem. E sentado ali, porque eu não conseguia mais ficar na cadeira, eu abri esse computador. E buscando alguma coisa para passar os minutos seguintes, enquanto Deus nada falava, eu caí nessa imagem. Não sei como isso entrou no computador. É alguma coisa, quem sabe, do YouTube. Eu apertei um botão e apareceu isso. Um homem estranho, com um paletó de uma cor diferente, alguma coisa de antiga. Eu não iria ouvir isso nunca. Eu escuto quarteto, mas nem quarteto eu queria ouvir, porque o quarteto fala coisas que não davam, não batiam com a minha realidade. E então, olhando este homem aqui, com o microfone na mão, eu apertei o botão para ver o que acontecia. E começou a acontecer exatamente isso. Ele começa a cantar e diz assim, presta atenção na letra, não sei se vocês ouvem. Deixou o esplendor da sua glória para vir este mundo aqui. E estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. E agora o coro, olha que lição belíssima. Marcos. Se isto não for amor. Ô filho, se isso não for amor. O oceano secou. Não há estrela no céu. Ô, Marcos. As andorinhas não voam mais. Se o que eu fiz por você não foi amor. Se isto não for amor. O céu não é real.
tudo perde o valor. Se isto não for amor. Ah, queridos, que resposta clara para a minha vida. Ô, Marcos, você está duvidando do meu amor. Vá no Getsemane, desça até o Calvário, olhe nos meus olhos na cruz do Calvário e diga que eu não lhe amo, Marcos. Faz isso. Ô, filho, faz isso, filho. Porque se o que eu fiz no Getsemane não foi amor, então o céu não é real. Tudo perde o valor. Ei, filho, não procure o meu amor curando você do Covid. Eu posso fazer isso, mas isso não é prova de amor, filho. Filho, a prova de amor eu dei há 2000 anos atrás, quando de braços abertos eu morri para ter você aqui no céu comigo. Ei, filho, não duvide do meu amor. Ei, querido, como é que está a tua vida? Você está duvidando do amor de Deus? Não duvida, não. Vai lá no Calvário. Olha nos olhos dele. Você não vai conseguir duvidar desse amor. Eu então me ajoelhei do lado do sofá. Me emociona até agora. Como não me emocionar? Eu volto no tempo, eu revejo isso acontecendo, eu vejo isso acontecendo. E eu fiz uma oração de entrega a Deus, como eu nunca havia feito. Eu digo, Senhor, eu não faço questão mais de viver. Não me importa o sofrimento. Eu estou tão feliz, porque o Senhor abriu o céu e o Senhor respondeu a minha oração. Faz o que o Senhor quiser comigo. O meu controle está nas tuas mãos. Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. E depois de fazer essa oração, a dor passou. O anestésico do céu agiu na minha mente, no meu corpo. E eu pude voltar para a cama e dormir. Porque Deus havia conseguido de mim o que ele desejava. Nem sempre a oração é para você conseguir de Deus o que você deseja. Muitas vezes, é Deus que quer conseguir de você o que ele deseja. Sabe, queridos, passou o Covid e Deus continuou cuidando de mim. Deus vai continuar cuidando de você. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, o maior desejo dele é que você um dia possa receber um grande abraço dele, no momento em que ele puder mostrar todo o amor que ele tem por você. Que Deus te abençoe. Que Amém. Deus também te abençoe. E que a gente continue fiel a Deus. Amém. E, doutor Marcos, faz uma oração final, por favor. Vamos orar. Grande Deus que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo maravilhoso amor que o Senhor demonstrou um dia na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de Abraão. Mas muito obrigado, porque o Senhor é o Deus de Jacó. E cada um de nós tem um pouco desse Jacó em nosso coração. Assim como o Senhor abraçou os Jacós do passado, assumiu o controle da vida deles e os levou em direção a uma vida feliz ao teu lado. Faça o mesmo conosco. Que cada um de nós possa ter esse controle da vida entregue a ti e que possamos receber o teu abraço um dia no lar celestial. São as bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém.